E aí pessoal, beleza? Estamos junto de novo, mais um semestre, que seja um bom semestre. A gente está começando remoto, mas que seja um bom semestre pela frente. Mesmo com essa situação, nós vamos ter que passar, são desafios, que nós tenhamos sempre a serenidade, a capacidade de poder superar tudo isso da melhor maneira possível. Estamos entrando em mais um semestre de aula, isso já é muito bom, eu estou muito empolgado, porque tudo que ficou, assim, tudo que a gente fez até agora foi muito bom, foi legal, mas eu penso que agora nós estamos bem mais preparados, tem muito mais novidades para a gente poder aproveitar, mais opções para a gente ter durante as nossas aulas, e que isso seja também compartilhado por vocês, né? Ou seja, o que eu espero, por exemplo, enquanto professor, é que você também tenha a motivação necessária para a gente poder desenvolver esse nosso trabalho, e quem sabe em outubro, novembro, dezembro, ou até o ano que vem a gente vai se encontrar de novo presencialmente, mas enfim, nós vamos chegar lá, em algum momento nós vamos estar juntos novamente, presencialmente falando, e isso vai ser muito bom, mas enquanto não for possível, que a gente faça o melhor, que a gente também se divirta nesse momento. Nós temos uma disciplina chamada Teorias do Jornalismo para desenvolver com vocês. E se eu fosse aluno hoje, eu ia ficar muito empolgado com essa disciplina, porque nós vamos discutir o jornalismo de A a Z. Vamos discutir o jornalismo em todas as suas precariedades, mas especialmente em todas as suas maravilhas, ou seja, em tudo aquilo que o jornalismo pode fazer de bom para a sociedade, e que vai fazer você, que é hoje um estudante de jornalismo, ter ainda mais vontade de continuar nessa profissão, que é uma profissão tão importante. Nós estamos vendo agora, com essa questão aí da quarentena, como as informações jornalísticas, as informações oficiais são importantes para a vida das pessoas. Então, nessa disciplina nós vamos discutir basicamente a natureza do jornalismo. Então, não assuste um pouco quando a gente fala assim, teorias do jornalismo. Calma, nós não estamos falando aqui, nós não vamos ficar lendo texto o tempo todo, nós vamos discutir jornalismo, nós vamos pegar muitos casos que vão acontecer de repente de manhã, nós vamos trazer para a noite, casos que já são mais clássicos, nós vamos discutir esses casos, vamos ver o que nós conseguimos aprender, o que nós ainda não aprendemos e onde nós ainda podemos chegar dentro desse cenário tão legal, tão gostoso que é o jornalismo. Eu não preciso ficar aqui fazendo para vocês nenhum tipo de apologia ao jornalismo, você sabe o quanto eu sou apaixonado por isso, o quanto eu sempre vivi do jornalismo e sempre consegui manter a minha carreira dentro de um caminho muito legal dentro do jornalismo, que é um caminho que seria um caminho legal, um caminho sem que eu precisasse me desviar eticamente, um caminho que sempre me deu grana para poder me sustentar e até hoje sustenta a minha família, então que é importante, né? E principalmente um caminho que sempre me deu muita satisfação profissional, né? Então quando eu acordo de manhã eu tenho uma satisfação muito grande de ser um jornalista. Eu espero que isso também seja desenvolvido na cabeça de vocês, para que a gente possa cada vez mais caminhar em direção a uma formação bem consistente aqui na faculdade. Hoje, nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês essa disciplina de teorias do jornalismo. Essa disciplina é uma disciplina que nós vamos ter 80 horas semestrais, são 4 aulas durante a semana. E isso significa então que a gente vai se ver bastante. Eu acho legal, porque nós vamos precisar de ter um tempo aí legal para a gente discutir nossos assuntos. A ementa dessa disciplina é uma ementa bem interessante, que você depois pode pegar aí no Aprender, vai estar à disposição para você poder desenvolver isso. A ementa dela é a seguinte: a disciplina de Teorias do Jornalismo estuda a natureza, os métodos e os limites do conhecimento no jornalismo, em especial quando ele está envolvido na sociedade, né? Ou seja, dentro das relações sociais em que ele está envolvido. Nós vamos trabalhar da trajetória, da praxis,
né? Ou seja, a trajetória de quando começou o jornalismo propriamente dito, suas primeiras práticas, vamos pensar esse jornalismo de maneira evolutiva. Quais foram as etapas, quais foram as fases pelas quais o jornalismo passou, desde quando ele começou lá em 1609, né, ainda na Europa, começou ainda de uma forma muito incipiente, os primeiros jornaizinhos, como ele se desenvolveu nesses anos todos, né, nesses séculos todos, e como ele foi também apropriado economicamente e culturalmente também pelas mais variadas classes sociais. Então, nós vamos discutir o quanto o jornalismo influenciava e influencia na vida das pessoas e por qual razão ele influencia. Quem está por trás do jornalismo efetivamente? Quando eu ouço uma coisa assim, todo jornalista mascara a verdade, fala assim, olha, não é todo jornalista que mascara a verdade. Na verdade, o que nós temos ali são posturas editoriais. Nessa disciplina você vai conseguir dar uma resposta muito boa para aquelas pessoas que generalizam e falam que o jornalismo não é uma coisa bacana, né? Normalmente nós temos ouvido muito isso e às vezes a gente fica um pouco sem resposta. Essa disciplina vai te dar respostas, né? Essa disciplina vai trazer para vocês uma certeza muito boa sobre o que é o jornalismo e a importância dele na sociedade. Vamos entender também o que é o ser jornalista, ser repórter, quem sou eu nesse processo? Qual é a minha importância? Por que eu tenho essa responsabilidade? E como eu faço? Quais são os caminhos, os meios? Qual é, na verdade, a fórmula para que eu possa desenvolver a minha carreira da melhor maneira possível? Essa é a ementa, ou seja, é a essência da nossa disciplina, basicamente isso. Como objetivo, o que nós temos? O aluno vai ter como competência, vocês vão ter como competência, né, desenvolver uma habilidade crítica em relação ao jornalismo, mas principalmente tentar entender também o que é essa profissão no sentido da responsabilidade social dela e da função social do jornalista, né? Então muitas vezes a gente já caminhou, nós estamos no quarto termo, a gente já caminhou, já trouxe várias informações técnicas para vocês, nós já discutimos alguns pontos, mas a gente nunca se debruçou muito na questão do ser jornalista, na questão da função social do jornalismo, e é isso que nós vamos trabalhar nessa disciplina, que eu espero que seja bem discutida com vocês. Eu sei que vai ser, porque essa é uma sala que debate bem. Nós vamos trabalhar a conscientização que vocês vão ter que ter sobre alguns princípios, alguns preceitos importantes da nossa profissão, que são a objetividade, a subjetividade, a imparcialidade, a transparência, o equilíbrio. Ou seja, é possível, gente, fazer jornalismo mesmo que você esteja em um lugar totalmente dominado, por exemplo, por questões ideológicas capitalistas. É perfeitamente possível. Ninguém vai ter que matar, ninguém vai ter que roubar para produzir uma informação. Só que você tem que entender o que são esses preceitos, porque entendendo esses preceitos, isso vai fazer com que você desenvolva o seu trabalho da melhor maneira possível. Eu já trabalhei em lugares, gente, que eram totalmente ideológicos assim, mas lá na ponta do processo. E eu nunca fiz nada errado. Eu nunca menti, eu nunca manipulei uma informação. Eu só joguei o jogo. Eu vou te ensinar a jogar o jogo nessa disciplina, ok? Eu quero que você aprenda isso, eu quero que você tenha essa capacidade de desenvolver esses aspectos aí que são importantes: objetividade, subjetividade, imparcialidade, transparência e equilíbrio. Então, dentro disso, nós temos um conteúdo programático muito interessante, que é o que eu vou falar para vocês agora, beleza? Vamos lá. O conteúdo programático, que é, na verdade, o conjunto de saberes que vocês terão à disposição nessa disciplina, ele diz respeito a alguns pontos bem específicos. Então nós vamos falar de evolução do jornalismo, evolução do profissional de jornalismo, vamos falar de preceitos jornalísticos, né, que eu falei agora um pouco para vocês, de objetividade, subjetividade, imparcialidade, transparência e equilíbrio. Vamos falar das teorias e correntes teóricas que envolvem o jornalismo. Nós vamos para algumas escolas
tradicionais de comunicação. Vamos trabalhar a questão das mediações e dos filtros que hoje separam a notícia no seu estado mais original até o momento em que ela chega na audiência. Vamos falar de formação de opinião pública, vamos falar também do jornalismo hoje digital, jornalismo na web, jornalismo em tempo real e todos os problemas que isso acarreta. E vamos também trabalhar com o jornalismo e as novas vertentes teóricas do jornalismo, em especial as chamadas alternatividades. As alternatividades são, na verdade, um conjunto de ações em comunicação alternativa nas quais o jornalismo empresarial também está inserido. É um momento em que, de alguma forma, os sujeitos, produtores de conteúdo das mais diversas comunidades e grupos sociais tornam-se protagonistas da sua informação, ou seja, eles não dependem da mídia comercial ou tradicional para fazerem a troca de informação ou levarem a mensagem deles para o lugar que seja. Então nós vamos finalizar a disciplina trabalhando essa questão das alternatividades. Ou seja, gente, é uma disciplina bem interessante, muito dinâmica no sentido da discussão, do debate e também da análise de casos. Vou precisar muito de vocês para que vocês coletem também muita informação boa por aí, vocês têm acesso a muita coisa interessante que a gente pode discutir e eu prometo também que a gente vai trazer bons exemplos para a gente poder discutir, desenvolver essa disciplina ao longo do semestre, beleza? Espero vocês então nessa semana para a nossa primeira aula definitiva e que a gente tenha um bom semestre de estudo, um bom semestre de trabalho, de aprendizado, beleza? Grande abraço, valeu!